Olá, minha gente, eu sou Camila Claudina, professora de Língua, Português e Redação para Concurso Público, e hoje eu vim, na verdade, dar continuidade a essa parte de período simples e composta por subordinação e coordenação, certo? A gente, na verdade, vai dar continuidade, a gente já tinha visto algumas coisas relacionadas à parte de conjunção. Como eu disse a você, se você não aprendeu, se aprendeu pouco, ou se não tem uma base boa na parte de conjunção subordinada, eu peço que você retome, porque na verdade agora a gente só vai dar nomes, certo? A parte das orações quando os períodos vão ter conjunções. Outra coisa também que eu queria falar a vocês é que eu estou gravando essa aula no dia 9 de novembro. Até o momento a gente não sabe a banca específica, certo? Que vai fazer tanto a prova da Civil quanto a prova da PMPE. A da Civil a gente sabe que entre as 3 bancas que estão na licitação, que é a banca FGV, CESP e a banca UPNet, a gente sabe que a Civil quase sempre, ou na verdade 99% de chance de trocar a banca é muito pouco, tá? 1% de chance de trocar a banca. Então a gente sempre vem martelando ali. O que mais traz essa questão da Civil é se a banca CESP ela vai cobrar no modo certo e errado ou se ela vai cobrar no modo ABCDE, certo? Mas aí a banca ela vai ser a mesma, então é muito legal. Outra coisa também que eu queria dizer a vocês, principalmente para quem está estudando para a Polícia Militar de Pernambuco, tem a possibilidade é muito grande de ser trocada a banca, certo? Claro que a gente escuta rumores, e rumores são fake news, como dizem o pessoal, tá? Mas aí a gente já tem que ficar de orelhinha em pé. Então, basicamente, aqui eu vou estar respondendo algumas questões, principalmente agora na parte de subordinação. Vou estar respondendo questões UPNet e questões SES Sebrasp de como a banca vem a cobrar. Então, eu não vou mais fazer subdivisão em relação ao exercício, certo? PCPE e PMPE vai ser o mesmo exercício. Por quê? Para PCPE, a gente sabe que vai ser CESP, certo? A BCDE é o certo e errado, eu trago das duas formas. Mas para a parte da PMPE, a gente não sabe se quem vai estar aplicando essa prova vai ser a banca ou o PENET. E também não sabe muito menos se vai ser a CESP. Então, você vai fazer os exercícios das duas. Certo? Para você conseguir exercitar e saber como é que a sua banca, ou qualquer uma das bancas, fazerá, na verdade, a sua prova. Certo? Então, basicamente, eu vou estar aplicando hoje. Vamos supor, Camila, sai o edital amanhã. Tá amarrado em nome de Jesus. Mas vamos supor, sai o edital daqui a um mês e eu ainda esteja fazendo aulas. Então aí eu já vou aplicar cada qual para cada qual. Mas nesse momento eu vou estar aplicando para os dois, porque ainda não sai a banca específica e tanto pode ser uma como a outra, tá? Possibilidade da FGV cair é muito, muito, muito pouco, tá? Muito pouco de verdade. Eu acredito que vai ser o mesmo padrão de 2018, mas aí a gente tem que aguardar e, na verdade, tem que estar preparado para tudo, né? Assim, a gente tem que se preparar para tudo, porque se fizer a mudança de banca, mudou radicalmente, então, na verdade, a gente vai trabalhar, claro, português é a mesma coisa, só que, na verdade, você não tem só que fazer as questões, você também tem que ter essa questão de se familiarizar, tá, com essa base. Sempre digo que as bancas são como se fossem aquelas pessoas trabalhosas. Não sei se você tem algum amigo que ele é trabalhoso, que ele não tem outros amigos, que ele é sempre implicante, é aquela pessoa chata, tá? Mas o que acontece? Às vezes é até a pessoa, né? E eu mesmo sou chatinha, tá? Mas tem gente que é muito mais chato. Mas tem gente que é muito, 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 muito chato ao extremo, tá? Mas sempre tem um coleguinha ali. Porque aquele coleguinha consegue conviver com aquela pessoa e você não. Porque o coleguinha aprendeu, tá? Aprendeu os pantins daquela pessoa. Então é basicamente isso que eu ensino a vocês. Não é só a matéria de língua portuguesa, porque ninguém quer ser aqui professor. Eu ensino os macetes e os pantins, tá? Da banca, para que você consiga acertar o maior número de questões. Porque o objetivo aqui para você é acertar questões, tá? Para mim, é de fato fazer a aplicação da minha matéria da forma mais simples e prática para que você acerte as questões. Tranquilo? Então, vamos, na verdade, dar continuidade a essa parte de período composto por subordinação. Como eu expliquei anteriormente, tá? A parte de coordenação são aquelas orações independentes. Uma não vai precisar da outra para poder completar o seu sentido, e isso ficou bem claro. Porém, na subordinação é só você imaginar, tá? Exemplo, eu vou dar o exemplo da Polícia Militar, porque na parte da civil não tem subordinação, acredito eu, tá? Mas pelo menos na parte da Polícia Militar tem subordinação. E aí eu já trago para você. O soldado, ele é subordinado a quem? E aí, quando eu faço essa pergunta aos próprios soldados da Polícia Militar, eles já me respondem, a todo mundo, né? Até o cachorro que tá passando pelo chão, o soldado ele vai ser subordinado a ele.
tá? Então, basicamente, o subordinado vai ser aquele mandado, tá? O pau mandado de sempre. Todo mundo manda no soldado. Então, é basicamente isso. A subordinação traz uma pessoa suprema, tá? Que vai mandar no outro. Só que a gente tem também a relação até na sua própria casa, tá? Na sua casa, não sei se você é o cabeça da casa, mas pelo menos aqui não, tá? Minha mãe e meu pai são casados e tem quase 4 filhos junto comigo. E aí o que acontece? Quem é que manda na casa? Meu pai e minha mãe, tá? Então eles são, basicamente, as orações principais, eles são os cabeças da casa. E eu e meus 3 irmãos somos os subordinados. A gente precisa fazer o quê? Obedecer, né? Assim. Então, basicamente, essa relação de subordinação é porque eu vou precisar de uma pessoa, ou melhor, eu vou precisar de uma oração, certo? Para fazer, para mandar na outra, na subordinação. Então, a subordinação é um pau mandado da oração principal. É basicamente isso, tá? Então, eu já trago aqui para vocês. Questão aqui, ó. Aqui. E aí, essa parte de subordinação, a gente sabe que a gente vai fazer subdivisão em 3, tá? As subdivisões vão ser subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Nas substantivas, nas subordinadas substantivas, eu já trago para você e eu acho bem massa que você anote isso, tá? Eu vou falar bem devagarzinho, eu sou meia... Falo muito rápido. Quem gosta de estar assistindo a aula no 2.0, não dá não, tá comigo? Nem dá no 1.5, mas no 2.0 não dá não. Eu gosto de assistir a aula no 2.0. Mas tem professor que não dá não, que a pessoa não entende nada. Eu acredito que eu seja uma delas, tá? Eu falo muito rápido. Mas aí o que acontece? A parte de subordinação, a gente tem 3 tipos de conjunções, que são as substantivas, adjetivas e adverbiais. E aí eu quero já trazer a maior diferença. Eu quero que você, na verdade, anote, tá? Dá uma pausa, anota desse jeito que tá aí. Dessa mesma forma, anota para que eu dê os macetes e você vá só anotando, certo? Isso já foi questão de prova, principalmente para a banca 7, tá? A OpenNet, como eu sempre digo, a OpenNet não tem um ramo muito grande de questões, porque na maioria das vezes ela sempre faz mais questão de prefeitura, tá? A questão de prefeitura, muito pouca gente faz, às vezes tem, às vezes não tem. Tem prefeitura que prefere outras bancas de fora do que a própria OpenNet. Então, o ramo de questões não tem, tá? É muito pouca mesmo, muito resumida. Mas a parte da banca CESP, a gente tem um rol muito maior e por isso que eu cobro mais a banca CESP, tá? Pessoal, aí você vai colocar assim, subordinada substantiva, que pode ser chamada também de conjunção subordinada integrante, tá? Ou conjunção subordinada substantiva, ela tem os 2 nomes. E aí é quando eu tenho o que ou um se, onde eu posso fazer a troca por isso, tá? E aí elas vão iniciar aí, eu queria que você anotasse, tá? Oração subordinada substantiva. Então agora basicamente vai ser decoreba, certo? Aqui deixa eu até anotar, tá? Toda conjunção subordinada substantiva vai introduzir oração subordinada substantiva. Ou melhor, toda conjunção subordinada integrante vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Tranquilo? Quando é que eu vou ter, Camila, uma oração subordinada substantiva? Quando eu tiver um que ou um se, no qual eu puder trocar por isso, certo? Então, quando eu digo assim, é necessário que você saia. Perceba que eu digo assim, é necessário isso. Então, se eu consigo trocar tudo que vem após o que, por isso, a gente vai estar diante de conjunção subordinativa substantiva ou integrante que introduz oração subordinada substantiva. Tranquilo? A partir disso, eu queria dizer para você que a subordinada substantiva, ela não vai ter sentido, certo? Porque lembra que a gente aprendeu nas coordenadas que sindéticas a gente tem o sentido de adição, de adversidade, conclusão, explicação, alternância. A subordinada substantiva ou integrante, ela não vai ter um sentido, tá? Na verdade, ela vai desempenhar funções, e vai ser as funções sintáticas. Lembra que eu disse a você que quando a gente estuda a parte de sintaxe, a gente, na verdade, está estudando sujeito, tipos de sujeito, complementos, né, assim, verbos. E aí, a partir desses verbos, a gente vai ter os seus complementos verbais, a gente também vai ter o complemento nominal, certo? Então, basicamente isso, ó. A gente vai ter 6 tipos, tá, de orações subordinadas substantivas. A gente vai ter um rol da subjetiva, que eu já quero que você anote aí, tá? A subjetiva é quando você tem o que exerce função de sujeito. Na objetiva direto, é quando você tem um... Eita, Jesus. Quando você tem um que exerce função de objeto, tá? Direto. Na objetiva indireta, é quando você tem um que ele vai exercer uma função de quê? Objeto direto, indireto, tá? Na completiva nominal,
é quando você tem o quê? Um que vai exercer função de complemento nominal, complemento do nome, tá? E a positiva é quando você tem o que ele vai trazer ali a questão de quê? De que ele está desempenhando um papel de aposto, certo? O aposto a gente já viu, pelo amor de Deus, tá? A gente já viu nas aulas anteriores. Volta aí um pouquinho. Tem os termos acessórios da oração e eu dei o aposto, eu dei os tipos de aposto. Aposto enumerativo, explicativo, especificativo, dei um monte de aposto, tá? E o predicativo do sujeito, que eu espero de verdade que vocês já saibam o que é, tá? Então, como eu digo aos meus alunos, eu vou jogar vocês no riacho, literalmente, tá? Predicativo do sujeito vai ser o complemento verbal do verbo de ligação, lembram disso? Ele vai desempenhar um adjetivo, uma qualidade atribuída ao sujeito, certo? Então, predicativo do sujeito é quando o próprio que ele vai fazer o papel de predicativo do sujeito, certo? Eu tô passando só um pincelzinho assim, tá? Bem por cima, para que, na verdade, depois a gente detalhe e faça as questões relacionadas a essas orações. Então, basicamente, o que eu falei agora é que a gente tem um que ou um se, que ele vai ser chamado de conjunção subordinativa substantiva ou integrante, e ele vai introduzir orações subordinadas substantivas, tá? E aí, essas orações subordinadas substantivas, elas vão ter 6 tipos de orações. Ela vai ter a subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa do sujeito, dependendo da função do que. Lembrando que esse que ou esse se, ele não vai desempenhar papel de quê? De sentido, e sim de função, certo? O que e o se, eles são conjunções que não estão ali para fazer interligação, na verdade, com um sentido. Eles estão ali para fazer interligação entre duas orações, em que uma vai ser principal e a subordinada vai trazer uma função em relação à principal, e não um sentido. Tranquilo? Então, conjunção subordinativa, substantiva e integrante, vou repetir novamente para que você decore, para que você não esqueça de jeito nenhum. Ela não traz relação de sentido, ela traz relação de função. Ela exerce uma função em relação à oração principal. Tranquilo? Pronto. Então, aí a gente vai ter a subordinada adjetiva, tá? Que é quando a gente tem um que, e esse que ele vai ser chamado de pronome relativo. A gente já viu o pronome relativo. A gente viu também que o pronome relativo, ele vai ser aquele pronome, né, assim, que ele na verdade vai ser um pronome substantivo relativo. E aí eu preciso que você volte para a morfologia, porque tudo que eu tô falando hoje aqui é tudo de bagagem de coisas morfológicas, tá? Que você tem que lembrar. Tem que ser necessário, você precisa lembrar. Então, muita coisa eu tô só relembrando morfologia, tá? Parte de quê? Subordinada adjetiva é quando eu tenho um que pronome relativo. O pronome ele exerce duas funções, adjetivo e substantivo. O adjetivo é quando ele traz um rol para acompanhar o substantivo principal da oração. E o substantivo é quando ele traz para substituição de termos, que é basicamente esse que aí como conjunção subordinativa adjetiva que introduz a oração subordinada adjetiva, certo? Esse que aí, a gente vai saber que ele é um pronome relativo através de quando eu faço a troca por o qual, a qual, os quais ou as quais. Essa troca vai ser feita concordando com o termo a que ele se refere, tá? Com o substantivo. O que é um pronome substantivo, porque ele traz essa função de quê? De substituição de um substantivo dito anteriormente. E a partir disso, quando você for fazer a troca por o qual, a qual, os quais e as quais, é onde você vai perceber que essa troca vai precisar estar em concordância com o termo a que ele se refere. Exemplo, se o termo ao qual o que está se referindo seja o homem, então você sabe que a troca pelo outro pronome relativo vai precisar ser o qual. Por quê? Porque o homem está no masculino singular e o qual também é um pronome relativo que está no singular e no masculino. Tranquilo? Então tem que fazer concordância com o referente do que para poder fazer a troca, tá? Questão de orações. A gente tem dois tipos de orações subordinadas adjetivas. A gente tem a subordinada adjetiva explicativa, que é quando eu tenho o uso da vírgula, tá? A explicação já traz essa remetência à parte da vírgula. E a gente tem a parte adjetiva restritiva, que é quando eu estou restringindo, tá? Essa parte aí a gente já vai saber que é sem vírgula. E aí eu quero dizer a você que você anote isso aí. Subordinada adjetiva vai introduzir oração subordinada adjetiva, tá? Explicativa no modo com vírgula e modo restritivo sem vírgula. Lembrando que a oração subordinada adjetiva, ela agora vai desempenhar uma função de sentido, tá? Ou ela vai trazer uma explicação ou uma restrição, que é o oposto, na verdade, da de cima. E é onde o número 1 de questão está nisso aqui, tá?
Número 1 de questões tá isso aqui. Se tem uma coisa que eu aposto para PMPA e para civil, é basicamente que sempre cai. Você pode fazer concurso de prefeitura, você pode fazer o que for, tá? Quem é de Caruaru viu que abriu a GCM de São Caetano, tá? Tá aberta aqui em Pernambuco. Tava aberta, na verdade, a prova foi domingo passado. Mas a prova, basicamente, uma das minhas apostas é que sempre tem. Interpretação textual sempre tem, tá? Mas uma das minhas apostas na parte de gramática é essa parte do que e do se, tá? Sempre cai, a gente vai ter questões relacionando a ele para saber a diferença entre um e outro, tá? Mas aí o que eu quero dizer a você, que e se sempre cai em toda questão, pode ser a banca que for, pode ser FGV, pode ser FCC, você pode estar estudando para outra coisa relacionada a isso aqui. Que e se sempre vai cair, tá? Número 1 de questão. Cai da PM até delegado, promotor, juiz, seja lá o que for, sempre cai. Tranquilo? Então, basicamente, que isso é a minha aposta para a Polícia Militar de Pernambuco e para a Polícia Civil. Certo? Então, ó, para a gente continuar aqui, aí eu tenho as subordinadas adverbiais, que é aquela que assusta de verdade, né? Assim. Essas subordinadas adverbiais eu tenho 10 tipos, tá? E aí eu tenho um mnemônico para vocês aprenderem. Escrevem aí, por favor, que eu não tenho como escrever aí, tá? Deixa eu ver, na verdade, se eu tenho. Desenhar. Deixa eu ver se eu desenho. Acho que eu consigo desenhar. 3. Não. C, 6, F, T, P, M. Tá? É necessário que você decore essa parte, por quê? Porque são os 10 tipos de subordinadas adverbiais. Vai ter material de vocês que não vai atualizar da parte da modal, tá? Mas a modal, eu já vi a banca CS Sebrae cobrar em prova. Então, acrescenta lá a modal, certo? A gente tem aí a causal, concessiva, comparativa, condicional, consecutiva e conformativa. São 6 tipos de ser, certo? E aí a gente tem a final, temporal, proporcional e modal. Lembrando que tudo isso, todas elas, a gente já viu na parte de conjunção. Então, se você não lembra, pelo amor de Deus, retoma, tá? Retoma, porque é muito importante. E aí, a gente já vai começar, tá? Vendo as orações subordinadas adjetivas. E aí, é basicamente o que eu falei para você. As orações subordinadas adjetivas são aquelas em que eu tenho o quê? Pronome relativo. Lembra disso? Que eu posso trocar ele por o qual, a qual, tal, 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 tal. E que, na verdade, essas orações subordinadas adjetivas, elas vão trazer uma relação de sentido. Se está no modo restritivo, ou se, na verdade, essa oração subordinada, ela vai estar ali para trazer uma explicação, tá? Essas orações vão exercer uma função de adjunto adnominal, e aí eu retomo a você o que é um adjunto adnominal. E aí você precisa me responder. Ele vai vir junto do nome, tá? Então, basicamente, ela vai trazer uma relação a um termo da oração principal, certo? Que é basicamente o que eu estou falando, tendo a mesma função de um adjetivo. Lembrando que se eu tenho uma oração, e aí eu já retomo para cá. Se eu tenho uma oração subordinada substantiva, é porque a oração ela vai desempenhar uma função, ou melhor, vai desempenhar uma função parecida com o substantivo, tá? Se eu tenho uma subordinada adjetiva, é porque essa oração subordinada adjetiva ela vai desempenhar uma função parecida com o adjetivo. E se eu tenho uma subordinada adverbial, é porque ela vai parecer com o advérbio, certo? Então, ó, eu tenho aí, tá? Elas geralmente são ligadas pelos pronomes relativos e não são ligadas por conjunções, tá? Eu sei que quando a gente vê essas orações, tá, a gente vê no ramo de conjunção, tranquilo. Mas, na verdade, essa conjunção subordinativa adjetiva a gente vê por conta das orações adjetivas, tá? Mas, na verdade, a gente sabe que ela é uma oração subordinada adjetiva porque ela vai ser ali um pronome relativo, ela vai estar substituindo um termo que já foi dito, certo? Então, basicamente, você tem 2 tipos de orações, que são as orações subordinadas adjetivas e explicativas e as adjetivas restritivas, certo? A partir disso, você tem aí, ó, o gato, que é um animal fofinho, acabou se arranhando. Perceba que eu tenho aí um quê, tá? É a primeira coisa que você deve identificar. O quê? Vou até grifar aqui, tá? Você tem o quê? Esse que você já vai vir. Ou ele troca por isso ou por a qual, que é o normal. E aí você vem, o gato, isso. Faz sentido? Não, né? E na verdade, cuidado, porque você tem que trocar tudo que vem depois do que, tá? Não é só o que, não. Você não pode dizer o gato, isso é um animal fofinho. Não, é tudo que vier após o que. Você tem que dizer o gato, isso, tá? Então perceba que não dá certo. Então, na verdade, aqui vai ser o quê? Pronome relativo, tá? Esse pronome relativo, ele poderá ser trocado pelo
Qual, certo? Qual mesmo. Por quê? Porque o que aqui ele está trazendo em relação a gato. Se gato é o referente dele, então perceba que, na verdade, ele está no singular e no masculino. Então, a troca pelo pronome tem que ser no singular e no masculino. Tranquilo? Percebeu também que aqui não tem vírgula? Então, a partir do momento que não tem vírgula e tem o quê? Pronome relativo. E é pronome relativo, isso aqui, só isso, que é pronome relativo, já introduz oração subordinada adjetiva. E a partir do momento que eu não tenho vírgula, eu trago o modo restritivo, certo? Modo restritivo, porque não vai ter o uso da vírgula. E aí eu tenho o modo explicativo, certo? Ó, o gato, que é um animal fofinho, a mesma coisa. O que é pronome relativo, porque pode ser trocado por o qual, tá? Ele está trazendo relação ao gato, então a troca tem que ser pelo qual. Por quê? Porque tem que fazer concordância, tá? No modo singular e modo masculino. Tranquilo? Além disso, você tem o que aqui? Uma vírgula, tá? Cuidado, porque eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. Aqui. Aqui. Droga. Ó, vou escrever aqui embaixo, tá? A oração, ela poderia ser posta assim. Com dúvida de um aluno. Pode ser a sua dúvida também, tá? E aí ele perguntou, Camila, a vírgula, tá? Ela sempre deve ser empregada uma vírgula só ou duas? E aí eu digo a você, quando a oração subordinada ela estiver no meio da oração principal, ela precisa ser intercalada por vírgula. Porque você vai ter o quê? Separando os elementos da oração principal e a oração subordinada vai estar no meio, tá? Lembrando que essa vírgula, ela não vai ser para fazer a separação do sujeito com o verbo principal ou seu complemento. Não. Essa vírgula vai ser empregada para fazer interligação entre a oração subordinada que está ali no meio. Tranquilo? Então, basicamente, se você tiver nessa sequência, oração principal e depois a oração subordinada, você só precisa de uma vírgula. Uma vírgula saiu bastante, que foi isso aqui que eu expliquei, ó. O gato acabou me arranhando, a oração principal, e que é o animal fofinho, ele vai ser a oração subordinada, tá? Então você precisa de uma vírgula só, porque no final, na verdade, vai terminar a oração e você vai colocar um ponto. Mas a partir do momento que essa oração subordinada ela vai estar no meio, entre os elementos da oração principal, ela vai precisar ser interligada por vírgula. Por isso que tem uma vírgula aqui e por isso que tem outra vírgula aqui. Tranquilo? Pra gente finalizar, tá? Isso é basicamente isso que cai, tá? Então, é basicamente, Banco Penedo, você tem que decorar o nome das orações, certo? E Banca SESP é só você se ligar nesses pontinhos, na verdade, coloca vírgula, tira vírgula e o nome das orações que dá para responder tranquilo, o maior roda de questão, tá? Então, pra gente finalizar, eu tenho 7 minutos para responder, na verdade, 4 questões, tá? Eu trouxe 4 questões. Essa daqui é Banco Penet, essa daqui é Banca SESP e Banca SESP. Certo? Trouxe Banca CESP, ABCDE, trouxe 2 certo e errado e trouxe uma PENET para que você exercite. Então, a gente tem assim, ó. Em terra, ele é tratado em refinarias que separam desse óleo as frações de gasolina, diesel e gás de cozinha, entre outros derivados. No terceiro parágrafo, trecho, que separam desse óleo as frações de gasolina, diesel e gás de cozinha, entre outros derivados, consiste em uma oração adjetiva restritiva na medida em que delimita o tipo especificativo de refinarias a que se refere o texto. Qual é a primeira coisa que você deve identificar aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Pessoal, a primeira coisa que você deve identificar aqui é que o que é que ele quer aqui, tá? Ele está falando aqui sobre o quê? Então, você vai ter que analisar que tipo de que é esse, tá? Aí você vai vir. Em terra, ele é tratado em refinarias. Isso não faz sentido, tá? Então, provavelmente, ele vai ser um pronome relativo. Por quê? Porque eu posso dizer, ele é tratado em refinarias, as quais separam desse óleo. Percebeu que coube? Se coube, tranquilo. Ele é pronome relativo que faz referência a refinarias. Então, a partir do momento que você sabe que ele é um pronome relativo, você tem que se lembrar, e na verdade, porque você decorou isso, tá? Que ele é uma oração subordinada adjetiva, tá? Isso já tem que vir de cara. A segunda coisa que você deve analisar é se tem vírgula antes do quê. Tá vendo que existe a vírgula aqui? Então, a partir do momento que existe essa vírgula aqui, eu estou fazendo interligação de um sentido de explicação. Então, você vai estar diante de oração subordinada adjetiva explicativa.
Oração subordinada adjetiva, porque você tem o que, que pode ser trocado por o qual a qual, certo? Ele tá fazendo aí em relação a refinarias, então você vai trocar por as quais, tá? Porque tá fazendo concordância com refinarias. E a partir disso, vai introduzir a oração subordinada adjetiva. E aí você olha, tem vírgula, tem, então é explicação. Perceba que o que é que a banca diz na questão, ela fala assim, que essa oração é uma oração adjetiva, tá certo? Tá. Mas ela é restritiva? Não, a gente sabe que ela não restringe, na verdade ela está trazendo explicação a partir do momento que faz a inserção da vírgula. Então a gente já sabe que essa primeira questão ela tá o quê? É de errada, tá? Então essa primeira questão já está errada por conta disso. Percebeu como é fácil e prático? É só aquela questão de você acha que é difícil por quê? Porque ainda não viu a aula, mas a partir do momento que você vê a aula, você já sabe que é fácil, tá? A questão OpenNet, como ela cobra, bem básico mesmo, tá? Ela vai dizer assim, ó. Releia o seguinte trecho do texto 1. O número de pessoas que falam a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos fatos. Qual a primeira coisa que você deve identificar? A partir do que, né? Assim, vamos lá, que tipo de que é esse? O número de pessoas as quais fala ou o número de pessoas isso? O número de pessoas as quais, né? Assim, então você sabe que esse que aquele vai ser pronome relativo e vai introduzir o quê? Oração subordinada o quê? O quê? Adjetiva, né? Assim, a partir do momento que eu tenho oração subordinada adjetiva, é só eu pular pro abraço. Exerce em função de adjetivo, minha gente. Tá bem. Isso. Tranquilo? Então é basicamente assim que a banca vai cobrar. Ó, próxima banca CESP. É a primeira vez desde a regulamentação da medida em 2011 que o mecanismo é adotado no país. De novo, olha a presença do quê? Gente, eu tô falando, eu lembrei agora. A gente ainda não vê as orações subordinadas, tá? Mas eu tô citando as orações subordinadas porque lá em conjunção a gente já viu muita coisa disso que eu tô explicando. Por isso que eu disse a vocês, retomem a parte de conjunção. Por quê? Porque é muito importante, tá? Pra quê? Pra que você consiga identificar tudo isso que eu tô falando. Tudo isso que eu tô falando já foi ensinado anteriormente. Então, para que você entenda 100% do que eu tô falando, você precisa ter uma base boa. Camila, eu não tô com uma base boa de morfologia, mas já tem as aulas de sintaxe, eu preciso regredir? Não, ó, volta pra parte de morfologia. Se você não aprendeu, não adianta você passar pro próximo, tá? Foi isso que eu tava falando pra um colega meu que eu tava estudando. Eu disse, cara, eu tava estudando a parte de direito penal e eu tava estudando a parte de homicídio, que é uma das coisas que mais é difícil, tá? E aí toda vez eu tendo relembrar algumas coisas da parte geral, que é o quê? O que é uma coisa dolosa, o que é uma coisa culposa, essas besteirinhas, tá? E aí, eles seguiam um tal de um cronograma. E aí eu peguei e disse, cara, não dá certo o cronograma pra mim, tá? Eu tô falando pra mim, pra muita gente dá certo e eu sei que funciona. Mas pra mim não dá certo, por quê? Tipo assim, hoje é minha hora de estudar direito penal, tranquilo, tô estudando a parte de homicídio. Mas como é que eu vou passar, vamos supor, pra parte de furto se eu não aprendi homicídio, tá? Então não adianta você passar pra parte de sintaxe se você não aprender morfologia. Você tem que voltar e continuar estudando morfologia até aprender para que você passe para a parte de sintaxe. Por isso que muitas vezes o povo passa para a parte de sintaxe e não entende porcaria nenhuma. Por quê? Porque não tem base. É a mesma coisa que eu estava falando até na parte de matemática. Eu disse, ó, eu estava fazendo uma questão de probabilidade e aí a gente sabe que a probabilidade é uma coisa, é isso e aquilo. E aí você tem que somar frações. Mano, eu não lembro como é que soma frações. Eu sei probabilidade, que é o quê? Uma coisa muito mais difícil, mas eu não sei somar frações. Se você não tiver a base, você não vai conseguir entender o restante. Então, precisei voltar para a fração, para aprender a fração primeiro, para depois voltar para a probabilidade, tá? Então, preste atenção, você tem que ter base primeiro para depois aprender. Tranquilo? Vamos lá finalizar. Esse aqui, perceba que eu posso fazer a troca por igual, vai ficar assim, a primeira vez, desde a regulamentação da medida em 2011, a qual o mecanismo é adotado no país. Então, perceba que, na verdade, esse aqui é pronome relativo, tá? E por que é pronome relativo? Porque eu vou fazer a troca, ele está fazendo retomada de medida, tá? Então, a troca vai ser por a qual. Camila, por que não seria o restante? Vamos lá. Conjunção integrante, você sabe que você tem que fazer a troca por isso, tá? Deixa eu tirar aqui. Eu tô aqui em cima da questão. É fogo. Eu vou voltar até minha. Pronto. Pessoal, nessa parte aqui mesmo, ele fala assim: conjunção integrante. Você sabe que a conjunção integrante, porque eu já dei isso lá em morfologia,
ela vai ser o quê? Quando eu consigo fazer a troca por isso. Quando eu digo assim, é necessário que você saia. Quando eu digo assim, você viu que eu posso dizer que é necessário isso e que você entende. Então, ela vai ser uma conjunção subordinativa integrante, tá? E aí, eu também já tinha explicado no começo, da subordinação. Outra coisa também é a conjunção comparativa. Quando eu tô comparando, eu tô falando que você é mais bonita do que, você é tão bonita quanto, tá? Então, na verdade, para ser comparativo, esse que deveria estar acompanhado de um outro termo dito anteriormente, tá? Na maioria das vezes, ou mais do que, ou menos, tá? Então, não tem isso. Você só tem, na verdade, o que, tá? Então, o que acontece aqui também? Você vai ter o quê? Parte do advérbio. E aí eu trago. O que é um advérbio? O advérbio, ela vai ser a relação de quê? Isso mesmo, ela vai ser uma circunstanciadora que vai pegar o sentido dela e jogar em cima de outra palavra. Mas já ouviram a expressão de me diz com quem tu andas que eu te digo quem tu és? Pronto. Então a primeira coisa que você vai fazer anular aí é o quê? Percebeu que o que ele está no meio entre um substantivo e outro. Mecanismo é substantivo porque está acompanhado de artigo e medida também. Está preposicionado com artigo. Então são dois substantivos, não tem como o que fazer advérbio. Porque o que ele vai andar com o quê? Com advérbio, adjetivo ou verbo, tá? Pronome relativo, certo? A gente faz a troca por o qual. Eu tava explicando como se esse que fosse pronome relativo, mas na verdade ele não é, tá? Vou explicar por quê. Lembra que quando eu falei na parte da comparação, que eu analisei agora, eu me toquei agora, eu tô fazendo essa questão, mas lembra que na parte da comparação eu falei que para o que ser comparativo, eu preciso trazer uma outra relação de um outro tipo, de uma locução, na verdade, conjuntiva. E essa locução conjuntiva eu preciso ter um outro elemento que faça a ligação. Na maioria das vezes a gente tem o mais, tá? Ou menos. Eu digo assim, você é mais bonita que. Aí esse que aí vai ser, na verdade, uma conjunção comparativa. Ou menos bonita que fulano. Esse que vai ser comparativo. Mas na verdade aí você não tem isso, tá? Você tem um pronome relativo. Cuidado porque se você for diretamente na sede do pote e você fizer a troca, vai dar certo, como eu estava fazendo, tá? O que aí, pronome relativo, tá trazendo relação à medida, tal, 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 tal. E aí, na verdade, não é isso, tá? Por quê? Porque se você fizer, lembra que eu falei que o que é como se eu estivesse fazendo retomada do outro, e o que é, o outro também é. Perceba que se eu disser assim, a medida, o mecanismo é adotado no país. Percebeu que não faz sentido? Então, na verdade, se não faz sentido, esse aqui não pode ser analisado de forma o quê? De lado, tá? Eu preciso analisar o que vai ser anteposto. O que foi que eu não falei ainda sobre vocês, e na verdade eu nem sei porque eu coloquei essa questão, foi falta de atenção mesmo, que a gente vai ver mais ela na parte da oração dos queijos, tá? Eu tenho essa expressão aqui, é que, para quem já vem estudando há um tempo, tá? Sabe que essa parte é que, ela é uma partícula expletiva. E aí eu trago para vocês, o que é uma partícula expletiva? Vai ser aquela partícula na qual ela vai estar posta ali só para enfatizar, tá? É só para deixar mais bonito, tipo assim, um colar. Um colar deixa a gente mais bonito. É necessário? Não, se você fizer a retirada, você continua sendo você. Mas ela tá ali só para dar uma boniteza. Perceba que se você tirar a expressão é que, vai fazer sentido a oração. Ela vai ficar assim. A primeira vez, desde a regulamentação da medida em 2011, o mecanismo é adotado no país. Percebeu que com a retirada do é que, se manteve a oração intacto, o seu sentido manteve intacto. Então, a partir do momento que você tem essa retirada, sem causar nem mudança de sentido, nem mudança de correção, tá? Vai ficar certo, ele vai ser uma partícula expletiva. Então, o gabarito aí vai ser a letra E, tá? Eu trouxe, na verdade, essa questão de forma assim. Eu acho que eu não prestei atenção quando eu fui olhar, mas, na verdade, aí vai ser uma partícula expletiva, tá? Tranquilo? Vamos fazer a última pra gente finalizar, para não deixar muito grande essa aula. Diz assim, ó. A palavra que em todas as ocorrências de um texto pertence a uma mesma classe gramatical. E aí a gente vai para a parte de morfologia, a gente primeiro precisa fazer a identificação dos Qs, né? Tem um Q aqui, tem um Q aqui, e tem outro Q aqui, tá? Vamos lá. Direi somente isso. Então, se eu troco por isso, você, na verdade, tem uma conjunção subordinativa integrante. Não é assim? Conjunção subordinativa integrante. A partir do momento que eu digo assim, se não há aqui páginas, aí você diz páginas isso ou páginas as quais. Você vai falar páginas as quais. Então, na verdade, eu tenho aqui um pronome relativo, tá? Parecem meros contos e outras, o quê? Outras isso ou outras as quais. As quais, né? Assim, as quais não são. Então, na verdade, aqui tá errada a questão por quê?
você tem uma conjunção subordinativa integrante, acompanhada de um pronome relativo, outro pronome relativo, e ele fala que, na verdade, todos os queis pertencem a uma mesma classe gramatical. Tranquilo? Então a questão está errada. Estou finalizando esse bloco, certo? Até o próximo bloco.